Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é um podcast do trabalho de Ética e Gestão de Políticas Públicas. Eu me chamo Vitor Gabriel, eu estou aqui com meu colega Pedro Vitor. Bom dia, estamos aqui com uma presença ilustre aqui de nossa universidade. Top 100 pessoas mais influentes na área da saúde, Ricardo Valentim. Olá, gente, bom dia. É uma satisfação estar com vocês para falar sobre um tema extremamente relevante, que é política pública, né, gestão de política pública, inteligência artificial e ética. Queria agradecer ao nosso professor, Cláudio Roberto de Jesus, que é ele que é iniciante desse projeto. E vamos dar nosso começo aqui, Vamos começar sobre... primeiramente, professor, a gente queria falar sobre como iniciou sua trajetória. Queria saber um pouco sobre como é que Ricardo Valentim chegou nesse mundo, Nesse mundo de pesquisa sobre inteligência artificial, principalmente. Perfeito. Eu vou começar um pouco, já que você falou da trajetória, Eu comecei a dizer que eu ia ser cientista aos 5 anos de idade, Então, com 5 anos de idade, eu já colecionava bichos, insetos, analisava eles com lupa, congelava eles para depois descongelar e ver como é que eles iam se comportar, e gostava de ficar mapeando as estrelas para ver a mudança das estrelas ao longo do tempo, isso com 5 anos de idade. Então, eu fui sempre pensando em desenvolver algo com curiosidade, ciência. Durante a minha graduação, eu trabalhei com sistemas de tempo real, transmissão de vídeo em tempo real. Nesse período, eu fui apresentar um trabalho nos Estados Unidos que era sobre monitoramento remoto, já com análise, detecção de movimentos, isso há um bom tempo atrás. Durante o mestrado, eu trabalhei com automação industrial, mas passei num concurso para um hospital universitário, que é o Hospital Universitário na Bezerra. E aí me apaixonei pela área da saúde, e o que eu fazia na área de automação industrial para a área do petróleo, eu comecei a fazer para a área da saúde. Então, minha tese de doutorado foi na área de automação hospitalar, e de lá para cá eu vim desenvolvendo. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade do mestrado de pagar várias disciplinas na área de inteligência artificial. Mas mesmo na graduação, a gente já trabalhava com business intelligence, sistemas especialistas, inteligência artificial, lógica fuzzy. Então, o tema inteligência artificial não é um tema recente, está muito em voga, mas é um tema que já se discute no mundo desde 1950. Professor, desse tempo que o senhor estuda inteligência artificial há um bom tempo, já se discutiam os conceitos éticos, tipo, em que a inteligência artificial vai abranger, em que ela pode interferir ou não, e se já tem alguma lei, alguma coisa feita, regulamentada. Alguma regulamentação sobre isso? A inteligência artificial ela é antiga, Então, usar modelos matemáticos para melhorar a análise de dados, auxiliar a tomada de decisão, foi sempre o mote da inteligência artificial. Quando criou os primeiros modelos, a gente foi olhar para a máquina de Turing, então tudo isso é muito antigo. Kasparov, eu acho que foi em 1993 ou foi em 96, ele perdeu um jogo de xadrez por uma inteligência artificial, acho que era Big Blue naquela época. 93, 96. Estava até no Fantástico e tudo mais. Então, naquela época se falava muito, a maior preocupação com relação à automação, e a inteligência artificial faz parte da automação, mas a automação não se faz só com inteligência artificial, já era uma questão ética, era a substituição do trabalho humano pela automação, pela robotização. Então isso não é uma coisa nova, não. Isso aí é de 1998, 1996, então Domênico De Massa ele já falava que uma das formas de você substituir esse desemprego estrutural, principalmente nos países em desenvolvimento, que eram mais impactados pela grande revolução tecnológica que estava acontecendo, era a questão do ócio produtivo. Então, se a gente for ler aí Domênico De Massa, a gente vai ver essa questão do ócio produtivo, bens de consumo cultural. Então, sempre houve uma preocupação. Isso já é uma preocupação ética. Como é que eu vou, nesse mundo do desemprego estrutural, substituir o trabalho, e como é que eu vou substituir o trabalho humano pelo trabalho automatizado, seja por sistemas, por robô, ou por trabalhos mecânicos, sistemas mecânicos que vão substituir o ser humano, mas eu vou recolocar esse homem, essa mulher, esse indivíduo no mundo do trabalho novamente. Então, essa discussão ética passava muito pela questão dos países em desenvolvimento. Por quê? Porque tem um índice grande de pessoas com baixa escolaridade.
Então, a Revolução Industrial, essa quarta revolução, a Revolução Industrial lá para trás, né? A Revolução da Informação, que é de 1990 por aí, né? Ela já traz essa preocupação, né? As infovias de informação, o aumento do sistema de informação, você já tem uma substituição. Então, a grande discussão é, isso causa impacto nos países em desenvolvimento porque são países onde as pessoas têm baixa escolaridade. Então, eu preciso elevar o nível de escolaridade da população para que eles sejam recolocados em outros trabalhos que vão surgir. Porque a automação, ele tira alguns trabalhos, mas ele acrescenta novos trabalhos. Então, essa foi a primeira discussão ética. E hoje a discussão ética está em vários campos, né? Na questão de você utilizar modelos de inteligência artificial que repetem problemas da nossa sociedade. Pega uns padrões, é isso? Os padrões, por exemplo, quando você usa a inteligência artificial para fazer seleção de pessoas para trabalhar numa determinada empresa. Então já tem alguns casos que a inteligência artificial ela atuou de maneira discriminatória, ou seja, selecionando geralmente homens brancos, discriminando população negra e tudo mais. A própria questão da vigilância usando inteligência artificial foi mostrado no Fantástico também, que ela pegava padrões e esses padrões acabavam que eles identificavam pessoas negras que não tinham nada a ver, mas porém a inteligência artificial, feita por um humano, deduziu e formou que aquela pessoa está errada ali e é um problema para a sociedade. Mas por quê? Quando a gente fala, a inteligência artificial ela é uma grande classificadora de padrões, de fato é. Mas quem determinou esses padrões? Os seres humanos. Então, alguns padrões são determinados pelos seres, outros não são por eventos da natureza, mas alguns padrões, eles são determinados por seres humanos. Então, se eu pegar o Brasil, qual é a população carcerária brasileira? Pretos, pobres da periferia. Certo? Então, isso tem uma relação muito grande com a questão da abolição da escravatura no Brasil, com a escravidão, com essa lógica que nós tivemos onde a população negra ela foi para a periferia das cidades. Então, majoritariamente, aí tem uma história toda que a gente não vai conseguir discutir nesse podcast, mas tem uma história toda sobre o sistema carcerário, o sistema penitenciário brasileiro, que é um dos mais modernos, mas que ainda precisa evoluir nessa questão. Então, se eu pego um banco de dados, por exemplo, do sistema prisional brasileiro, que pertence ao sistema prisional brasileiro, aí eu coloco isso para treinar uma inteligência artificial, ela vai aprender que pessoas pretas são pessoas que têm maior probabilidade de serem presas, o que é um grande equívoco. Na verdade, as pessoas estão presas porque muitas delas, porque não tiveram acesso à educação, à saúde, ao mundo do trabalho, né? Então, porque estão mais expostas à situação de violência. Então, você tem uma série de questões sociais que a inteligência artificial ela é incapaz de analisar esse tipo de contexto para poder fazer uma análise mais qualificada sobre essa questão dos padrões. Bacana demais. Tem até uma fala de uma professora da USP, eu estava escutando, né, uma entrevista dela. Ela falou que a graça do ser humano é a gente ser essa falha. Apesar de tudo, a gente tem essa falha e é o que nos torna diferentes. Se não existisse essa falha de preconceitos, preceitos, né, não sei nem se preconceitos no termo, né, é real da palavra, é que a gente aprende antes. Que nos forma e nos diferencia tanto. Se não existisse isso, não teria como a gente ter toda essa diversidade que a gente tem hoje em dia, né? E a gente acaba vendo muito bem isso, essa reflexão nas inteligências artificiais. Agora vamos entrar na área da saúde, né? Porque não chamamos Ricardo Valentim à toa aqui. Quando foi que começou a ser introduzida a IA na saúde e como está hoje em dia, como você aplica no Laís? Perfeito, né? Quando começou a pensar tecnologia, né, que envolve computação, sempre se pensou na saúde. Sempre. Primeiro, assim, voltou para a questão da telecomunicação, mas depois a gente foi para a telemática. Depois da telemática, a telemedicina. Então, na telemática já era você usar as redes de comunicação disponíveis, sejam radiofrequências, telefonia, para auxiliar pessoas que precisavam de suporte médico ou da área de saúde em qualquer lugar do mundo, de forma remota. Então, sempre que pensou tecnologia, como é que eu uso essa tecnologia para a área de saúde? A mesma coisa com a inteligência artificial. Se a gente for lá para trás, a gente vai ver os primeiros estudos de inteligência artificial para diagnóstico de câncer, de mama, já utilizando imagens médicas, né? Para câncer de pele. Então, você tem aí, pelo menos, nessa área, 30, 40 anos.
né, onde já se aplicava inteligência artificial para a área de saúde. Qual a diferença de 40, 30 anos atrás para hoje? Quase nada. Quase nada. Você diz, Ricardo, como assim? A inteligência artificial está bombando, né? Mas a inteligência artificial ela ganhou mais visibilidade agora depois da pandemia. Mas era algo que já estava presente na nossa sociedade. Por exemplo, os smartwatch, os relógios, né, que a gente usa, que mede pressão, uma série de coisas, já utilizavam inteligência artificial e ninguém nem falava disso. Né? A televisão que a gente compra já utilizava inteligência artificial, o carro, o sistema de transporte já utilizava inteligência artificial. Então a inteligência artificial ela já estava presente na vida da gente há muito tempo. Na nossa vida, de maneira que a gente chama na computação de ubíqua, ou seja, sem a gente perceber. Certo? Então, o que a gente está vendo hoje é uma grande convergência tecnológica. Então, por que a inteligência artificial está muito em destaque? Ela está em destaque por conta das questões das redes sociais, onde a gente vê aí uma discussão grande agora no Brasil sobre a questão da deepfake. Você está vendo aí Meta, o X, né? E toda uma discussão de você poder utilizar, não poder utilizar as redes sociais para propagar mentiras, caluniar pessoas, instituições, difamar pessoas, instituições. Então, muitos desse uso da inteligência artificial em torno desses deepfakes, fake news... O ChatGPT colocou a gente muito em evidência. E aí vem a questão da IA generativa. Mas não tem muita diferença entre a IA que a gente está vendo hoje, mesmo a generativa, comparada com tudo que a gente via 40 anos atrás. O que é que mudou, então? Por que está ganhando tanta dimensão assim? Porque a computação ficou mais barata. É mais barato memória, é mais barato processador, é mais barato a energia. Mais fácil acesso. Então, isso, mais fácil acesso. Então, nós conseguimos manipular e processar grandes volumes de dados de maneira muito mais barata. Um exemplo é esse celular aqui, ó. Esse celular tem mais poder computacional do que uns 30, 40, 50, 100 computadores de 1990, de 1980. Né? A quantidade de memória que ele tem é enorme. Então, os computadores, quando eu tinha 11 anos de idade, eles tinham 1 mega, 256K de memória RAM. Ou seja, era algo assim que você já achava aquilo dali uma coisa muito absurda. Se a gente for olhar para a história do pendrive, você tinha um pendrive com 8 mega. 8 mega hoje não dá para nada. Então, assim, o mundo barateou o custo do processamento, o custo da computação. Então, com esse barateamento do custo da computação, foi possível armazenar teraflops, muitos trilhões de bytes, né? E aí, com esse acúmulo enorme de dados que o Google tem, que grandes empresas têm, que estão disponíveis na internet, na nuvem, começou a pegar aqueles algoritmos desenvolvidos em 1950, 1960, 1970 e começou a usar esses algoritmos em camada. Então, quando a gente começa a botar esses algoritmos em camada, é o que a gente vê Deep Learning, Machine Learning. Então, isso significa que eu estou usando vários níveis de camada com nível de profundidade e análise de dados. Por quê? Porque a computação ficou barata. Então, o ChatGPT, a genialidade do ChatGPT não está no que ele entrega. Está principalmente em conseguir fazer algo que na computação, há 20 anos atrás, era mais difícil, que é processar e analisar texto. Então, o ChatGPT ele é um bom analisador de texto, só que ele consegue analisar texto e ele consegue compreender o significado daqueles textos quando eles estão juntos. Então, isso é muito importante. Na verdade, onde ele quer compreender, ele consegue atribuir valor, ele consegue categorizar aquilo que está junto, coisa que para a computação era muito difícil, porque você precisava ainda mais de grandes volumes de dados para isso. Né? Mas aí vem toda uma discussão ética sobre essa questão da IA generativa. Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, eu gosto muito de dizer isso, não tem nada de surpreendente. A gente precisa ter isso muito claro. Aquela historinha de, a IA vai substituir meu emprego, vai substituir, dependendo do emprego. Muito difícil. Eu vou chegar nesse ponto aí, né? Mas é muito difícil a IA ela substituir o trabalho humano. Ela vai substituir tarefas, mas não o trabalho humano totalmente. Certo? Por exemplo, agora mesmo teve um foguete aí do Elon Musk. Certo? Tem muita inteligência artificial ali, com toda certeza. Você vê que a
o equipamento que projetou a cápsula que explodiu, ele conseguiu retornar e pousar. Isso. Aquele sistema de pouso tem muita inteligência artificial que se baseia em vários sensores. A pergunta que eu faço para vocês é, depois dessa explosão, alguém vai ter coragem de andar num foguete desse da SpaceX? Pronto, essa é uma questão. Por quê? Não é a inteligência artificial que dá segurança para a máquina. Não é a inteligência artificial que dá segurança para o voo de aeronaves. Tem atividades que são da singularidade humana. O que eu acho mais surpreendente não é a inteligência artificial. É os seres humanos criar a inteligência artificial. Isso é mais surpreendente, né? Sim. Vamos dar um puxadinho, dar uma volta, né, para aquela que o senhor falou do deepfake, a questão do deepfake. Alguns anos atrás a gente teve também a polêmica da dublagem. Não sei se o senhor segue esse lado também, mas o pessoal estava numa polêmica de dublagem viva. Que era aquilo, né? Os dubladores serem substituídos pela IA. E tipo, até onde vai isso, né? Qual é o limite disso na questão de você ter sua voz e sua voz não ser mais sua, né? Porque basicamente é isso, né? A questão da dublagem feita pela IA é isso, ela pegar uma coisa, né? Pegar um padrão que tem do dublador e se basear nele e fazer isso sem o direito autoral do dublador. O que é que você acha sobre? Perfeito. Isso é uma questão... Pronto, aí tem várias questões éticas e além da questão ética você tem questões que são legais, né? Então você tem direito autoral, por exemplo, ChatGPT, Meta IA, Gemini... Todas essas ferramentas, eu dei uma palestra na Europa, num evento sobre inteligência artificial, e as pessoas começaram, alguns cientistas, né, que são da minha área e de outras áreas, algumas pessoas começaram a dizer, não, mas a inteligência artificial ela é criativa, ela começou a criar. Eu disse, não, ela não criou, ela fez um plágio. Se fosse eu, vocês ou outras pessoas pegando parte de conteúdo e dizendo que aquele texto é meu, que eu criei, sem citar as fontes de maneira correta, nós estaríamos sendo acusados de plágio. A mesma coisa com relação às inteligências artificiais, só que isso ainda é pouco regulamentado. A mesma coisa com relação à voz dos dubladores. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que um dublador ele pode improvisar, a inteligência artificial ele não vai improvisar. Ele vai seguir um roteiro linear e muitas vezes com a tradução crua, às vezes um pouco sofisticada, mas muito pobre. Pobre de quê? De improviso, entendeu? Então o improviso, colocar uma determinada emoção na voz, então dificilmente a inteligência artificial ela vai conseguir fazer isso porque precisa de muito mais aparato cognitivo inteligente, que as máquinas não têm isso, né? Que o ser humano é capaz de perceber, por exemplo, numa cena que vai emocionar, onde você tem um filho que perdeu um pai, um avô que morreu, e aí você vai, um acidente, então você tem uma série de coisas que vai dar a entonação da voz, você tem uma série, os ruídos, o barulho, o momento que aquelas coisas estão acontecendo. Então a inteligência artificial dificilmente ela vai conseguir substituir isso. O grande problema hoje é que há um fetiche, né, dos seres humanos em achar que a inteligência artificial é inteligente. Ela não é, primeiro, que é uma linha que eu gosto muito e defendo, é que a inteligência artificial, primeiro, ela não é inteligente, segundo, não é artificial. Ela não é inteligente porque ela é mecânica, ela não é orgânica. E ela não é artificial porque fomos nós que criamos. Então, assim, claro que nós colocamos esse título, né, lá atrás de inteligência artificial, porque existe um modelo matemático que tenta replicar as sinapses dos neurônios, que nada mais é que uma função integral. Somatório, onde você vai conseguindo, a partir daí, gerar funções atribuindo zeros e uns. 1 quando acerta, 0 quando erra. E aí você vai mapeando esses padrões. Mas daí até você conseguir improvisar ou ter a intuição para tentar dar mais ênfase em uma determinada cena ou não. Então eu estou falando aqui improviso e intuição, que são coisas exatamente assim da singularidade humana. Além dos sentimentos, emoções, que uma coisa é você simular uma emoção e outra coisa é você vivenciar a emoção e passar essa emoção na voz na hora que você está dublando. E isso aí é para tudo, né? Essa questão eu acho importante e interessante, que eu estava estava vendo um vídeo e um podcast também. Tava falando sobre a greve dos atores, que eles estavam querendo usar a imagem dos atores, a voz dos atores, criar textos, criar filmes a partir de IA. Teve a greve dos atores. Aí a pessoa associou à saúde. Perguntou se
poderia de fato acontecer algo parecido com na área da saúde? Na minha opinião, não, porque a saúde é algo muito mais prático, muito mais aplicativo do que, querendo ou não querer desmerecer. Mas ator você pode substituir a cara dele, fazer a voz dele, obviamente não vai ter emoção, como o senhor falou, mas na saúde eu acho que a aplicabilidade é muito mais humana, muito mais, como é que se diz? Muito mais sensível. É. Tem um tato maior. Sim. No caso, seria a substituição de profissionais na saúde pela IA. Isso. Eu acho Mas nas difícil. artes também não vai conseguir. É difícil. Por quê? Porque a arte, vamos lá, a inteligência artificial, ela é uma repetição de padrões que foram criados pelos seres humanos. Sim. Então a inteligência artificial, ele sempre vai estar atrás dos humanos. Porque, por exemplo, agora a gente pega grandes atrizes brasileiras, uma que está sendo que ganhou agora o Globo de Ouro, né? Dificilmente uma inteligência artificial vai conseguir repetir o que aquela atriz faz. Por quê? Porque se você for assistir uma peça de teatro dela hoje, vai ser de um jeito. Se for amanhã, é a mesma peça, com o mesmo roteiro, é outra interpretação. Então, sempre vai ter a singularidade, porque essa é uma característica humana. Nós não aprendemos de maneira mecânica. Por exemplo, se eu der uma aula para vocês, ou para um conjunto de 20 alunos, cada um vai aprender de uma forma diferente. Inclusive, se eu pedir para que cada um explique como aprendeu, cada um vai explicar que aprendeu de forma diferente. E se eu pedir para repetir a tarefa, cada um vai fazer de uma maneira diferente. Então, a máquina não é assim. A máquina, ela simplesmente reproduz, ela não aprende. Aprender, ela vem de uma condição humana que envolve emoções, racionalidade, afetividade, envolve uma série de questões biológicas que a máquina não tem como fazer. Ela, no máximo, ela vai simular. E há uma diferença entre a simulação e a realidade. Né? Aí se a gente for para a área da computação, eu vou tentar traduzir isso, porque eu sei que esse conteúdo ele vai para pessoas de várias áreas, né? E muitas pessoas interessadas. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma Xerox. Eu pego uma foto original e tiro uma Xerox. Perde qualidade? E faço uma cópia. Sim. E se eu fizer uma cópia da cópia? E se eu fizer uma cópia da cópia da cópia? Então, cada vez que eu vou copiando, eu vou perdendo qualidade. A mesma coisa é a inteligência artificial. Se eu pego um conjunto de dados, por exemplo, se eu pego várias músicas de Gilberto Gil, e eu peço para ela escrever uma letra estilo Gilberto Gil, ela vai escrever a partir dali, mas ela vai perder muita coisa. Certo? A mesma coisa é com relação a qualquer outra área. E as artes, a gente está falando aqui da saúde, mas as artes, ela é a parte que mais tem relação com a humanidade. Sim, se transmite isso, né? Um artista tem mais humanidade, muitas vezes, do que um médico. Um médico pode até ter mais humanidade do que os artistas. Eu estou dizendo não como ser humano, mas na sua atividade profissional. Expressa. Então, a arte ela é crítica. A arte não tem limite nas questões da fala. Se tem liberdade, se tem uma liberdade, assim, nenhuma liberdade... A famosa liberdade artística. Né? A liberdade artística, criativa, está na arte. Então, o ser humano ele tem uma capacidade de improviso a cada momento que ele vai interpretar uma peça, uma fala, uma dublagem. Né? Aí, quando a gente vai para a saúde, não é muito na questão... porque a saúde ela é uma atividade mais sensível. É porque tem uma coisa que um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo pode fazer, que uma máquina nunca vai fazer. Que é, além da relação paciente e profissional de saúde, tem afeto. Então, a diferença entre um robô prescrevendo uma receita médica e um médico prescrevendo isso é que durante o diálogo você vai ter afeto. Por exemplo, eu não gostaria de ser atendido por um garçom robô. Por quê? Porque você vai para um restaurante e você tem a oportunidade de conversar com ele, de aprender com ele, coisas que estão além do cardápio. Pronto, ontem eu saí para jantar e comi um sushi com a minha esposa e com uma outra colega que é professora da universidade, a gente estava conversando e o garçom escutou a conversa. Ele parou e começou a falar sobre neurociência. Aí, por quê? Porque a gente estava falando de concurso e tudo, e ele foi falar de neurociência para explicar como as pessoas aprendiam. Jamais, daqui a 1000 anos, uma inteligência artificial vai ser capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele é programado para uma determinada tarefa. E existe nesse fetiche que a gente está colocando no mundo todo sobre a questão da inteligência artificial, as
pessoas estão falando de uma inteligência artificial genérica, né, que vai resolver tudo. Sim. Dificilmente isso vai acontecer. Né? Eu não vou colocar aqui nunca, mas vou colocar dificilmente. Por quê? Porque tem coisas, primeiro, que é da singularidade humana. Afeto, amor, que aí entra na questão do afeto. Emoções, intuição, criatividade. A inteligência artificial, ela não cria, ela reproduz. A inteligência artificial, ela não aprende. Aí, também, em Portugal, esses dias, eu estava lá, um colega meu que é da área da educação, disse, Ricardo, não, mas ela aprende, porque depois que ela entendeu qual é a lógica ali, ela vai fazer uma determinada tarefa, ela vai mudar de comportamentos. Não muda de comportamento, e ela não aprende e ela não entende a lógica. O que ela tem na computação é o que a gente chama de... Ela chaveou, ou seja, você tem uma matriz binária de zeros e uns, que fica armazenado ligado e desligado, que quando você tem um conjunto de ligados e um conjunto de desligados, você leva essa máquina para um determinado estado. Então, o que eu estou querendo dizer é que uma inteligência artificial, ela não tem comportamento, ela muda de estado. Exemplo, do estado gasoso para o estado líquido. Você não mudou de comportamento. Lâmpada, do estado ligado para o estado desligado. Um carro, por exemplo, um carro com inteligência artificial, do estado andando para o estado parado. Ele não aprendeu que ele tem que parar. Ele simplesmente mudou de estado porque uma determinada condição, e é condição, vocês estudaram comigo, você se lembra daquele if else. Então, se isso for verdade, faça aquilo. Mas o ser verdade não é que ele incompreende a verdade. É que se isso for igual a 1, faça isso. Se for igual a 0, faça aquilo. Então, ele muda de estado. Ele faz porque foi dado um comando para ele fazer. Não é porque ele entendeu que ele poderia executar determinada tarefa. Então, o ser humano, ele tem comportamento. Então, um professor de literatura, quando ele dá aula de literatura para uma sala com 50 alunos, os alunos podem, através das suas emoções, das suas afetividades, disparar comportamentos e ter comportamentos totalmente diferentes. A máquina não vai ser dessa forma. Por quê? Porque a máquina, ela não tem comportamento, ela tem estado. Ela sai de um estado para outro. E uma coisa, só para finalizar esse raciocínio, que eu comecei falando de cópia da Xerox, né? Eu pego o documento original, analógico, e quando eu faço cópia, porque quando eu estou fazendo a cópia, eu estou digitalizando essas cópias, eu estou perdendo qualidade. Eu estou usando uma máquina copiadora, se eu faço a cópia do original, já perdeu qualidade. E aí vai, por melhor que seja a máquina, certo? Então, no mundo digital, o que é o digital? É uma discretização do sinal analógico, para todo mundo entender. O que danado é essa discretização? A discretização é que eu tenho uma curva, né, que é o mundo analógico, imperfeito, e eu tento discretizar essa curva. O que é discretizar? É pegar o que está no mundo real e representar isso em zeros e uns. Zeros e uns no mundo discreto são quadrados. Então, fazendo uma analogia para que todo mundo entendesse, é como se eu tivesse um círculo e dentro desse círculo eu tivesse que colocar um número grande de quadrados até preencher todos os vazios do círculo. Você vai chegar perto de preencher todos, mas nunca vai preencher todos. Ou seja, o binário é sempre uma representação do real. Você sempre vai perder. Então, por isso é que a inteligência artificial sempre vai estar atrás dos seres humanos. Porque ela não cria nada de novo. Ela reproduz algo a partir dos dados que estão armazenados historicamente para ele. Ele não consegue produzir dados no futuro. Ele não consegue produzir dados no presente. Ele só pega dados do passado e apresenta dados no presente, mas ele não gera um dado. E para finalizar essa analogia, vamos pegar a pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19 ela foi resolvida no mundo graças a uma das competências humanas, que é a capacidade técnica que os seres humanos têm de cooperar. Nós somos a única espécie no mundo que tem condições de cooperar para resolver problemas complexos. Professor, mas as formigas e as abelhas, elas cooperam, mas é naquela singularidade delas, naquele contexto dela. O ser humano, quando ele é colocado em adversidade, eles se juntam, cooperam para resolver um problema que eles nunca tinham resolvido, como é o caso da Covid-19, que não foi resolvido, não foi só de uma forma, foi com vacinas, com medicamentos, com melhoramento de hospitais, com melhoramento de protocolos, com desenvolvimento de sistemas, com transformação digital na saúde, com uso de inteligência artificial. Então, assim, o ser humano tem essas singularidades que jamais, nunca serão substituídas por uma máquina.
Falou tudo. Questão de tentativa e erro também, né? O aprendizado com as tentativas. Eu peguei também, ficou aqui marcado em mim. Lembrei de Robocop, do filme de Robocop. A diferença da máquina que eles simularam, né? Fizeram uma simulação do Robocop e a máquina em questão de cuidar de um crime. E matar ou não o bandido, né? E a diferença foi realmente a emocional, né? O Robocop, ele ficava nessa, ele hesitava em matar uma pessoa, sabendo que era um bandido, mas era uma pessoa, era uma vida. Já a máquina não, a máquina fazia o que ela estava programada para fazer, que era resolver o problema. Enquanto mais máquina ele se tornava mais impiedoso, digamos assim, perante a sociedade em questão ética, ele virava porque ele ia pegando esses padrões e ele fala assim, essa pessoa precisa... Por quê? Porque o ser humano ele tem uma coisa chamada de subjetividade. A máquina ela não tem subjetividade. É outra questão da inteligência humana. A inteligência humana ela consegue aprender a partir das subjetividades. A máquina não. Ela só consegue mapear padrões através de zeros e uns. Veja que na minha fala agora eu retirei a palavra aprender, porque a máquina ela não aprende. Ela mapeia condições, estados através de zeros e uns. Então ela muda de estado. Então, essa palavra que a gente usa, inteligência artificial, é um termo figurativo, muito bem aplicado, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque parece que a máquina é inteligente. Então, a gente vê algumas coisas aí, meio folclórica, né? Que eu fiz um trabalho em coautoria com o ChatGPT. Em cooperação, em co-design. Não, você não fez, gente. Por exemplo, eu perguntei um dia desse a essas ferramentas de IA generativa, né? Eu disse, você criou a imagem? Eu criei a imagem. Eu disse, não é verdade. Você não cria imagens. Ela disse, você está certo. Eu não crio imagens. Eu uso bancos de dados de imagens para fazer uma outra imagem. Então ela não criou uma imagem. Né? Outra coisa que eu disse, como é que você cria imagem? Ela disse, eu crio imagem lendo textos e a partir dos textos eu replico a imagem. Eu disse, isso também não é verdade. Ela disse, você está certo. Eu uso um banco de imagens para poder criar minhas imagens e aprender padrões em cima desses, assim, detectar padrões em cima desses padrões, criar uma imagem. Vocês já viram as imagens criadas por inteligência artificial? Já. São péssimas, são feias, infantis, né? Um dia desse eu vi uma entrevista com, na verdade como é o nome dele, meu Deus? Que tá sempre falando, é um filósofo, né? E ele sempre falando, lembro já o nome dele, Karnal. Né, Leandro Carnal. Leandro Carnal, ele falando sobre o ChatGPT. Ele só escreva um texto à la Gilberto Gil. Aí ele pegou o texto de Gilberto Gil sobre aquele tema e leu. Aí depois ele foi conversar com Gilberto Gil sobre o mesmo tema. Aí agora vocês entenderam a diferença? Então, esse texto aqui é um texto muito pobre. Nunca vai chegar perto da capacidade humana de criar. Por quê? Porque Gilberto Gil ele falou sobre aquilo e acrescentou uma série de outras coisas. Por quê? Porque aquele texto que Gilberto Gil colocou, que a máquina usou, vários textos dele, já era uma cópia do pensamento livre de Gilberto Gil, que era um pensamento analógico, não digitalizado. Então, o texto, ele é uma síntese das suas experiências e não as suas experiências vivas. Então, quando você está falando, quando você está manifestando seu pensamento, você tem a oportunidade de trazer experiências novas. A mesma coisa para a sala de aula. Então, o pessoal diz, a inteligência artificial vai substituir o professor. Não vai. Porque aquela aula, ela tem uma singularidade. Se eu der 10 aulas sobre o mesmo tema, vão ser 10 aulas diferentes. É sobre o mesmo tema, mas são 10 aulas diferentes. Interações diferentes. Interações diferentes, perguntas diferentes, emoções diferentes, sensibilidades diferentes, conteúdos diferentes. O tema é o mesmo, mas as experiências e vivências são diferentes. Então, cada aula é singular. Então, quem é que tem que estar preocupado com a substituição dos trabalhos? Aquelas pessoas que desenvolvem seus trabalhos sem afeto, sem amor. Então, o garçom, que é afetivo, que atende com humanidade, ele não vai ser substituído. As pessoas vão querer ser atendidas por ele. O advogado, o juiz, o professor, o médico. Né? O professor que só chega, passa o assunto e passa a prova. Isso. Alguém entraria no avião... A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, já tem carros autônomos rodando por aí já. Já começaram a atropelar as pessoas. A pergunta que eu faço é, você colocaria seu filho de 5 anos de idade num carro autônomo para o carro deixar ele na escola? Alguém faria isso? Então pronto, são essas questões. O carro autônomo poderia até ser mais seguro.
mas a gente não abre mão de algumas questões que são dos seres humanos. E aí a gente vai para a questão ética. Um carro desse, ele atropelou uma pessoa, a responsabilidade é de quem? A gente tem... Só não vai ser da inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial não é personalidade jurídica. Então a inteligência artificial ela não cria. Ela não é uma pessoa física. Aqui no Brasil ela não tem um CPF e ela não tem CNPJ. Ela é algo totalmente ela é algo que não existe para a sociedade. Ela, assim, em termos civil jurídico, ela é um componente. É uma ferramenta que faz parte como um martelo faz, como uma caixa de ferramenta, como um computador faz, mas ele não tem personalidade jurídica. Então, se ele não tem personalidade jurídica, ele não pode reivindicar a autoria. Ele nem pode reivindicar a autoria, nem é autor. Por isso não existe trabalho em coautoria com inteligência artificial. Essa é uma discussão ética e legal, que tem que ser discutida. Né? Por exemplo, tem revistas científicas que já estão aceitando que você escreva o texto com inteligência artificial. Mas calma. Sim, o texto. Não é uma pesquisa que é impossível a inteligência artificial fazer ciência. Ela não vai fazer nunca. Ela vai ser ferramenta para a ciência, mas nunca ela vai fazer. Por quê? Porque a ciência, você sabe por onde começa, mas você não sabe por onde termina. Então ele é um caminho. Aí, pronto, a ciência, eu gosto de dizer o seguinte: fazer ciência é artesanato intelectual. Por que artesanato? Porque é individual, singular. Né? Então você tem várias questões que você não sabe como vai acontecer. Fazer ciência é você ter certeza que existem incertezas e você vai trabalhar para superar essas incertezas, coisa que a inteligência artificial é incapaz de compreender isso. Né? Então, nesse mundo ético do uso da inteligência artificial, uma das questões que a gente vai ter que discutir é a autoria. Inteligência artificial não tem autoria. Entendeu? Outra coisa que é muito recorrente, você pede, ó, ChatGPT, crie para mim um texto e me bota as referências. Já tem vários relatos, inclusive, de uma pesquisadora do Laís, né, que fez doutorado conosco, que ela pediu as referências, foi checar as referências, todas as referências eram falsas. E quando ele não sabe sobre determinado conteúdo, ele cria um texto que não tem, não existe. Aí a gente está usando um termo, de novo, por conta eu digo que é o fetiche do uso da inteligência artificial, que a inteligência artificial alucinou. Não, gente, a inteligência artificial ela não alucina, porque ela não é um ser humano. A inteligência artificial, essas ferramentas, ela tem bugs. Ela errou. Então, dificilmente uma empresa, por trás dessas inteligências artificiais, vai dizer que ela errou e que ela tem bug. Por quê? Porque vai perder credibilidade. Vai falar que ela criou essa parte. Isso. Então, você imagine, voltando para a questão do artigo científico, você pode escrever parte do texto, agora você vai ter que dizer no texto que você usou a inteligência artificial e a generativa. E mais do que isso, você vai ter que checar tudo que ele fez. Aí a pergunta que eu faço para você, para mim usar uma ferramenta dessa, que eu vou ter que checar tudo, eu prefiro fazer. Primeiro que eu estou abrindo mão da minha criatividade. E segundo, porque se eu tenho que checar é porque não tem confiabilidade. Exatamente. Né? Agora a pergunta que eu faço é, alguém no mundo vai confiar num texto de inteligência artificial, num artigo científico que foi escrito por um ChatGPT? Não tem nenhum embasamento. Então, artigos científicos que vão ser identificados como desenvolvidos utilizando IA generativa vão ser considerados artigos científicos de segunda a terceira categoria. Sim. Por quê? Ora, se o ChatGPT já usa textos errados, com má qualidade, porque a gente diz, ó, se lixo entrou, lixo saiu. É trash in, trash out. Então, a internet é feita de lixo também, não é só de conteúdo bom. De conteúdo de qualidade. Então, e é a nossa capacidade de fazer essa curadoria do que é bom e do que não é. Então, alguém confiaria num artigo científico que você tem que deixar explícito, né? Que isso aqui é legal. Que você usou e a generativa, eu chequei. Checou, mas alguém vai confiar? Então, assim, essas são perguntas que eu tô colocando. Eu acredito que esses artigos eles vão ser considerados trabalhos de segunda categoria. Não sei se isso vai acontecer, mas provavelmente sim. Né? Por quê? Porque fazer ciência é uma competência humana, não é das máquinas. A gente tem que entender que foi a ciência que fez a máquina e não o contrário. A gente viu um caso de um juiz que ele estava procurando uma peça, né, fazendo uma pesquisa sobre, estava montando uma peça e fazendo uma pesquisa sobre, e existiam poucos assuntos sobre, poucos produtores, né, de informação sobre isso, e ele pediu ajuda a IA, e a bicha deu um textão lá, deu vários exemplos bacanas, o cara ficou chega impressionado. Aí, caramba, como é que pode? Eu não conheço nada disso, eu tô tão inserido nesse meio, não conheço. Quando ele foi pesquisar, não tinha nada de... Fake. Tudo fake. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, na área jurídica,
que está começando a usar a inteligência artificial, é uma área extremamente sensível. Assim como a saúde é uma área extremamente sensível. Por quê? Porque vai usar ferramentas que vão produzir textos de baixa qualidade. Né? Então a gente tem que entender isso. O que tem na internet tem muita sujeira, muito lixo. Tem conteúdo de excelente qualidade, mas tem muito conteúdo de baixíssima qualidade. E a inteligência artificial ela não faz essa curadoria. Ela não ela é tudo e às vezes não tem nada nesse tudo, entendeu? Por exemplo, eu vi um texto esses dias que era um projeto onde a pessoa tinha utilizado IA generativa. Parágrafos com muita eloquência, mas vazios. Não tinha sentido. Era muito eloquente, falava, mas bem montado, estruturado, mas era um gerador de lero-lero. Então, assim, Ricardo, então qual é o futuro da inteligência artificial? Sem volta. A gente vai continuar utilizando cada vez mais desde 1950. Agora, a grande questão hoje é educar a nossa população para que a gente saiba utilizar essas ferramentas de maneira ética, entendendo que elas não resolvem nossos problemas. Pelo contrário, elas podem até criar problema, mas são ferramentas essenciais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Né? E que a gente precisa olhar a inteligência artificial não com ufanismo, nem com esse fetiche que a gente está utilizando. A inteligência artificial é uma ferramenta muito moderna, disponível para os seres humanos nesse momento, mas que tem que ser utilizado para gerar desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e não para enriquecer ainda mais big techs e aumentar a desigualdade global. Né? Então não adianta nada a gente estar fazendo inteligência artificial para melhorar a posição do míssil quando um país jogar sobre inocentes. Isso não serve. A inteligência artificial, assim como a internet e a aviação, que foram utilizados também para fazer coisas com desumanidade, ela já está sendo usada para isso. Então tem várias questões éticas e a gente precisa mitigar educar mais a nossa população, e essa é a chave, para que a gente não tenha esse fetiche de achar que a inteligência artificial é inteligente ou que vai substituir o trabalho humano. Né? E como é que a gente supera tudo isso? Com a educação. Primeiro, a educação básica. Os nossos estudantes e os nossos professores da educação básica precisam discutir ciência com nossos estudantes. Os estudantes eles chegam na universidade muitas vezes sem um pensamento crítico. Eu gosto de dizer o seguinte, vamos usar a inteligência artificial, mas vamos ser produtores de inteligência artificial também. Porque, assim, diferente da indústria farmacêutica, que eu preciso de grandes plantas industriais para desenvolver medicamentos, vacinas e inovar nessa área, a inteligência artificial precisa de um cérebro e um computador. Então, o Brasil tem tudo para ser um dos grandes países hegemônicos na produção de inteligência artificial e não um mero utilizador de ChatGPT. Né? Então, essa é a grande questão. E quando a gente fala disso, o senhor citou Big Tech, né? Eu queria falar sobre a regulamentação da IA. Como que a gente pode fazer para regulamentar uma coisa que está em constante avanço, constante mudança? Certo. O que é que acontece? Hoje no mundo todo já existe uma discussão sobre isso. Né? Tem inclusive um curso que a OMS dá na área de saúde sobre a governança e o uso ético da inteligência artificial na área de saúde. Então, essa é uma área, mas está sendo regulamentada sobre várias coisas, principalmente no uso de dados privados, no uso de dados das pessoas, para que essa IA ela seja transparente, a gente entenda, porque existe o que a gente chama de... As inteligências artificiais são caixas pretas. Elas elas fornecem determinadas informações, mas não há transparência com relação a como os algoritmos fizeram isso. Então, existe todo um estudo para dar transparência nesse sentido, de regulamentação. Existe uma regulamentação para que essas inteligências artificiais elas não causem discriminação. Então, precisa ser amplamente discutido. Né? O uso de inteligência artificial nas redes sociais para aprender padrões sobre as pessoas e disseminar discurso de ódio, atuar como robô, interferir em campanhas eleitorais de democracias, ajudar a destruir as democracias. Então, a inteligência artificial ela tem um papel muito importante, mas precisa ser regulado, como tudo é regulado. Então, tem um discurso aí muito falacioso, né? De uma retórica sobre a questão da liberdade, do direito à liberdade de expressão. Primeira coisa que a gente entender é o seguinte, que o direito à liberdade de expressão não é um direito absoluto. Eu não posso usar a liberdade de expressão para cometer crime. Então, um deputado, um senador, um governador, um prefeito, um jornalista, uma pessoa não pode usar o direito que ele tem, que é um direito legítimo, honesto, né, para se manifestar livremente o seu pensamento para causar crime.
para ser crime, para cometer um crime. Por isso é que ele não é um direito absoluto, ele é um direito essencial, fundamental, importante, mas ele não é absoluto. Eu gosto de dizer o seguinte, só tem um direito que é absoluto, é o de pensar, enquanto você não manifesta ele, porque o pensamento é só seu. Então, ele é absoluto. Agora, se você manifestou o seu pensamento através da voz, através de uma imagem, e esse pensamento ele ofendeu alguém de maneira injusta ou difamatória, você poderá responder por isso e deverá responder por isso. Só que a inteligência artificial ela pode ser utilizada de maneira muito pior ainda. Nas redes sociais, porque ela tem acesso a milhões de informações e criar discursos de ódio jogando um grupo contra outro. E aí gerando polarização. A pergunta que a gente tem que fazer é para quem que interessa isso. Então é claro que tem que ser regulado. Né? Por exemplo, se você for comprar uma margarina no supermercado, ela passou pela vigilância sanitária, foi regulada. Ninguém produz leite sem ser regulado, soja, feijão. Por que a inteligência artificial não seria regulada? Sim, sobre o Laís também. Tinha perguntado se eu acabou que... Sim, como é que o Laís utiliza a inteligência artificial, né? Nós começamos a entender que seria necessário... A gente já começou a usar a inteligência artificial desde o início do Laís, né? Mas um dos trabalhos mais importantes desse período todo que nós fizemos foi em 2014. Foi o trabalho de doutorado de Firmino Macedo, um aluno que eu orientei, é um dos trabalhos mais citados no mundo na área de câncer de pulmão. Então nós usamos inteligência artificial para fazer uma reconstrução de tomografias de tórax e a partir daí fazer diagnóstico de câncer, nível de malignidade e calcificação, né, com um nível alto de acerto. Depois disso, quando nós observamos que havia uma tendência de aumento desses métodos computacionais baseados em inteligência artificial, nós criamos uma escolinha de programação no Laís, 2016, né? 2016, 2017, onde você tinha que muitos alunos que vêm da Escola de Ciência e Tecnologia, eles não tinham uma boa base de programação, iam para a engenharia biomédica, e aí a gente precisava desses talentos no Laís, mas a gente precisava dar uma base de programação. Então, da parte do módulo de programação, ele ia para o módulo de inteligência artificial, e depois do módulo de inteligência artificial, ele ia para o módulo de desenvolvimento de dispositivos biomédicos. Então, de lá para cá, a gente vem atuando muito. Hoje, essencialmente, a gente utiliza a inteligência artificial na análise de políticas públicas de saúde. Por exemplo, na política de educação permanente em saúde, na área de economia da saúde, nós estamos fazendo um trabalho agora onde a gente está fazendo várias análises de dados, não chegamos ainda na parte de inteligência artificial, mas vamos chegar, que é sobre a vacina de HPV e o impacto da vacina de HPV na economia da saúde, porque há um pressuposto de que um nível X de cobertura de vacina de HPV em homens e mulheres, a gente consegue reduzir o câncer de colo de útero. Então, qual é o impacto disso? Então, em algum momento, a gente começou a fazer os primeiros ensaios, em algum momento a gente vai usar a inteligência artificial para fazer cruzamento e análise de dados, né? Tanto análise documental, como análise de dados epidemiológicos. Um trabalho que a gente fez no Laís, que eu acho que é interessante colocar, nós pegamos várias matérias jornalísticas, mais de 430 jornalísticas em texto, utilizamos processamento de linguagem natural e descobrimos que aquelas matérias que falavam sobre sífilis, elas tinham três dimensões principais. Uma dimensão neutra, uma dimensão indutiva e uma dimensão negativa. Eram três dimensões. Mas sempre que aparecia determinado conteúdo nesse texto, as mulheres gestantes, elas iam fazer testes para sífilis. Inclusive, o tipo do texto induzia determinado tipo de teste, FTABS, teste rápido. Então, nesse caso, qual é a importância da inteligência artificial? Para mostrar que determinados tipos de comunicação em saúde pública são mais efetivas do que outra. Então, isso está na política pública de saúde. Por quê? Porque o governo gasta muitos milhões de reais por ano com campanhas de comunicação sem medir a efetividade. Então, o uso de inteligência artificial, nesse caso, é muito boa. Mas, lembrando, a análise, quem faz não é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela faz o quê? Ela faz uma imersão num conjunto de dados que são dados quantitativos e dados qualitativos e, a partir daí, apresenta gráficos e tudo mais. Mas a análise do contexto é feita por especialistas da área. Quem são os especialistas? Estatísticos, epidemiologistas, gente da área de política pública em saúde, né, profissional de saúde e gente da área da computação. Ou seja, é uma análise que precisa de uma visão transdisciplinar também. Então não é só usar a inteligência artificial porque ela vai te dar a chave. Então a inteligência artificial é como um martelo. Você usa ele para botar o prego. Nesse caso, a gente usou ela para coletar e processar dados de fontes diversas. Dados
quantitativos e dados qualitativos. E a gente conseguiu fazer uma sinergia, né, uma mesclagem desses dados, dessas informações, e a partir daí nós construímos uma análise. Esse trabalho foi publicado, fizemos 2 trabalhos distintos nessa área e publicamos em 2 revistas de impacto internacional. O senhor já falou também do uso dela em questão das vacinas, né, na otimização e ter esse controle, né, porque o Brasil, infelizmente, ocorre muito esse gasto e o desperdício, né, das vacinas. A gente está discutindo agora a dengue, por exemplo, o Rio Grande do Norte criou aí uma sala de situação para dengue. Só que no LAIS nós publicamos um artigo científico onde a gente consegue, usando um modelo que foi desenvolvido em Natal, no Centro de Zoonoses daqui, e é um trabalho pioneiro no Brasil, só que eles tinham os bancos de dados, mas não conseguiam fazer as análises, porque era um grande volume de dados, né? E nós usamos inteligência artificial, cruzamos dados dos depósitos de ovos dos mosquitos com os dados de internação e de pacientes doentes, né, notificados com dengue. E a gente conseguiu desenvolver um modelo computacional baseado em machine learning, que nós conseguimos prever surtos de dengue em Natal com 6 semanas de antecedência antes da primeira pessoa ser notificado com dengue. Então, isso é um avanço significativo. Por quê? Porque a gente vai conseguir alertar para o secretário de saúde, olha, daqui a 6 semanas há uma probabilidade de mais de 90% de ter dengue, de começar a ocorrer casos de dengue, principalmente em determinados distritos de saúde. Esse é um uso também. Esse artigo foi publicado na Scientific Report, que é uma revista do grupo Nature. Então, essa é a relevância, por exemplo, de você estar utilizando inteligência artificial. Não substituir o trabalho do analista, não substituir o trabalho da pessoa que trabalha com epidemiologia, não substituir o trabalho do pessoal do centro de zoonose, pelo contrário, qualificou o trabalho. Ele deixou de fazer um trabalho puramente operacional, de coleta de dados, colocar dados em planilha, e a gente entregou esse trabalho puramente operacional para uma máquina fazer. Só que, além disso, ela vai correlacionar os dados e vai permitir que nós façamos as análises. Mas o tratamento de dados, a qualificação desse dado para que a inteligência artificial processe, foram os seres humanos que fizeram. E para ele fazer isso, precisa ter muito domínio daquele contexto onde a gente vai estudar. Eu estava vendo sobre análise de imagens, tipo, você tira o raio-x e a IA, ela pega do banco de dados, faz uma análise e ela diagnostica. Ela própria diagnóstica ou tem um médico lá para... Que eu vi que nessa área de... Outro erro que a gente está cometendo. A inteligência artificial deu o diagnóstico melhor que o médico. Não é verdade. Não é verdade porque, de novo, do mesmo jeito que a inteligência artificial não tem autoria, porque ele não é um ser humano, não tem um CPF para ter autoria, certo? Ela também não dá o diagnóstico, ela não tem CRM. O que ela vai dizer, encontrei esse padrão. É o médico que vai analisar o padrão e que vai dizer. E aí tem que ter um cuidado muito grande, porque 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 ela vai acertar, corre o risco do médico começar a achar que ela acerta todas. E aí simplesmente o médico avalizar o que uma máquina fez. Né? Então, quando eu uso inteligência artificial para me ajudar, me apoiar no diagnóstico, é porque eu quero aumentar a escala e manter a qualidade. Mas aumentar a escala, por quê? Porque a inteligência artificial vai me chamar a atenção para um determinado ponto que eu poderia não observar. Então eu vou poder fazer mais laudagens no dia, porque eu usei uma ferramenta melhor. Um trabalho que eu faria puramente manual, agora eu estou fazendo usando uma ferramenta. É como se eu, por exemplo, eu saísse da minha casa para a universidade todo dia andando. E agora eu fosse de bicicleta. Eu não deixei de fazer o caminho, mas eu estou fazendo mais rápido porque eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma ferramenta. Então a inteligência artificial ela é ferramenta, ela não dá diagnóstico. Outra coisa errada. A inteligência artificial fez 100 mil diagnósticos de oftalmologia e errou só 20%. O homem fez 1.000 e errou 40%. Pronto, então agora a gente chegou num ponto. Não é que ela deu o diagnóstico, ela repetiu 1.000 tarefas e não cansou. Mas o diagnóstico quem deu foi o médico. Cabe ao médico questionar os outros 20% para chegar nos 100%. Cabe ao profissional de saúde fazer isso. Então, a inteligência artificial é a bicicleta. O médico, o profissional de saúde, ele tem que usar essa bicicleta, essa ferramenta, de maneira positiva. Para quê? Para que eu tenha 100% de atividades. Então, não é papel do médico concorrer com a máquina. Até porque foi o médico que fez, foram os engenheiros, junto com o pessoal da medicina, da saúde, que criou as inteligências artificiais para apoio a diagnóstico na área de oftalmologia. Então, não tem concorrência aí. Ela não é melhor que a máquina. Até porque a máquina só vai dar laudo de coisas que ela conhece.
que ela já foi treinada, assim, auxiliar no laudo, de coisas que ela já foi treinada. Pode haver singularidades que só o médico vai correr atrás para fazer. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo, olha, mas o paciente passou 11 anos procurando diagnóstico, quando botou na inteligência artificial ele encontrou. Não, a inteligência artificial não encontrou. Algum profissional de saúde, pesquisador, cientista, há muitos anos atrás, encontrou isso daí. Por quê? Porque ele fez um experimento grande. A inteligência artificial só se apropriou do que o outro tinha feito. Ponto. Identificou. Por quê? Porque ela é boa nesse trabalho operacional. Do mesmo jeito que a bicicleta é boa para andar, para fazer você se deslocar mais rápido. Bom, professor, encerrando agora nosso podcast, já vai dar 1 hora aí de duração. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o LAIS e divulgasse aí para quem está assistindo em casa. Então tá bom. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde é um laboratório aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, situado no Hospital Universitário Onofre Lopes, mas nós temos um núcleo dele aqui na Secretaria da Educação à Distância, porque uma das áreas que nós trabalhamos é com a educação permanente em saúde. Temos uma outra parte aqui no CETEC, naquele prédio lá da CETEC, junto comigo, com o custódio, com a professora Carilane. Então o LAIS hoje ele está um pouco espalhado aí pelo campus. Nós temos cooperação hoje com mais de 54 instituições em vários países do mundo, entre eles Harvard, MIT, a Universidade Autônoma de Barcelona, a Universidade Complutense de Madrid, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, enfim, várias universidades no mundo todo. Israel, já tivemos algumas atividades desenvolvidas lá. Então o laboratório hoje é um dos principais players de inovação em saúde no mundo. No Brasil e no mundo tem um destaque internacional relevante. E aqui no Rio Grande do Norte, o LAIS teve um papel muito importante durante a pandemia do Covid-19. O site do LAIS é fácil de encontrar, é lais.uol com H de Hospital Universitário Onofre Lopes.frn.br. E uma novidade é que a gente vai retomar a escolinha de programação, que durante a pandemia a gente deu uma parada. Nós vamos retomar a escolinha de programação com estudantes para começar a desenvolver as competências na área de desenvolvimento de tecnologias para a saúde, inteligência artificial para a área de saúde e desenvolvimento de dispositivos biomédicos. É provável que a gente veja aí agora para o mês de fevereiro editais de seleção de estudantes para essa escolinha de programação. Era isso. E o LAIS hoje nós temos um foco muito grande na análise de políticas públicas, utilizando cruzamento de métodos, dentre eles o uso de inteligência artificial. É isso, obrigado, professor, né? Eu que agradeço o convite e me senti honrado de poder estar falando com vocês de coisas que a gente discutiu na sala de aula. Exatamente. Tá bom? Gente, um abraço e vamos em frente.